Bem-vindo ao nosso curso 8 Passos para Construir um Casamento Extraordinário, construindo com inteligência. Nós vamos começar bem, vamos começar com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz, lá em Gênesis capítulo 2, verso de número 24 e 25, portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Em Eclesiastes 4:9 está escrito, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Preste atenção, eu vou começar aqui, compreendendo o significado do casamento. Compreendendo o significado do casamento. Por que será que as pessoas, muitas vezes, banalizam o casamento? Não valorizam o casamento, porque elas não sabem o verdadeiro significado do casamento. Então, quando a gente conhece, sabe o que significa casamento, a gente passa a valorizar mais. Eu começo dizendo que casamento é uma escola. Casamento é uma escola. Dá para repetir comigo? Casamento é uma escola. Qual é o grande problema hoje? Se investe muito na cerimônia, se investe muito na festa e não se investe nada se preparando para a vida conjugal. Quanto tempo se estuda para ser médico? Quanto tempo se estuda para ser advogado? Quanto tempo se estuda para ser professor universitário? Quanto tempo se estuda para ser um engenheiro, um psicólogo, uma terapeuta ocupacional? 5 anos, 4 anos, 6 anos. Pergunto, quanto tempo você estudou para ser marido? Quanto tempo você estudou para ser esposa? Quanto tempo você estudou para ser casal? Quanto tempo você estudou para ser família? Quanto tempo você estudou para ser pai? Quanto tempo você estudou para ser mãe? Casamento é uma escola. E uma escola onde os dois se matriculam para aprender a ser o que nunca foram. Preste atenção, quem casou pela primeira vez, nunca foi marido, nunca foi esposa, nunca foi pai, nunca foi mãe, nunca foi nora, nunca foi genro. Por isso, o casamento é uma escola onde os dois se matriculam para aprender a ser o que nunca foram. A propósito, eu coloquei esse texto, Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, suportando uns aos outros com amor. Há um versículo em Provérbios, capítulo 22, verso 4, que diz, o galardão da humildade, o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Preste atenção que quando Jesus começa o Sermão da Montanha, Jesus não começa dizendo bem-aventurados os puros, os limpos, não. Ele não começa com pureza, não começa com mansidão, ele não começa dizendo bem-aventurados pacificadores, ele começa com humildade, bem-aventurados humildes. Por quê? Porque se o orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados, a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. E por que eu estou falando de humildade dentro dessa definição do casamento como uma escola? Preste atenção que para aprender, devemos estar abertos para exercitar nossa humildade e flexibilidade. Só os humildes são capazes de reconhecer a sua ignorância.
Só os humildes são capazes de reconhecer a sua ignorância. Escola é lugar de aprender, é lugar de libertação da ignorância, é lugar de crescimento. Agora preste atenção, gosto do que disse Augusto Cury. Ele diz que na escola da vida o melhor aluno não é aquele que tem consciência do quanto sabe, mas do quanto não sabe. O melhor aluno na escola da vida não é aquele que tem consciência do quanto sabe, mas do quanto não sabe. Não é aquele que proclama a sua perfeição, mas o que reconhece as suas limitações. Então preste atenção. Casamento, primeiro, é a escola da humildade. Segundo, é a escola do quebrantamento. Terceiro, é a escola da renúncia. Quarto, é a escola do perdão. Guardaram? Escola da humildade, escola do quebrantamento ou da renúncia, escola do perdão. Só os humildes ouvem com a intenção de aprender, reconhecendo que não sabem. E por que é a escola do quebrantamento? Porque é no casamento que o nosso orgulho é quebrado, que a nossa soberba é quebrada, que a nossa petulância e arrogância é quebrada. É no casamento que a gente tem que abrir mão, que a gente tem que renunciar. E por que a escola do perdão? Quando Jesus disse que nós temos que perdoar 70 vezes 7, 490 vezes por dia, eu acho que é só no casamento que isso é possível. A gente precisa acordar e se deitar dizendo: te perdoo, te perdoo, te perdoo, te perdoo, te perdoo. Agora preste atenção que é no casamento que a gente descobre que um dos maiores desafios é aprender a conviver respeitando as diferenças, gente. Isto porque o casamento não torna os dois iguais, pelo contrário, realça a diferença. O casamento não torna os dois iguais, pelo contrário, realça as diferenças. As diferenças podem se tornar ponto de conflitos, e se o casal não souber lidar com elas, essas diferenças têm a ver com sexo, papéis, religião, valores, necessidades, dinheiro e tantas outras coisas. Eu me lembro que estava ministrando em um lugar e eu me encontrei com um casal bem diferente. Ela, brasileira, loira, e ele, nigeriano, claro, negro. Até aí, tudo certo. Agora, dá para vocês imaginarem como é complexo colocar um que cresceu dentro de uma cultura nigeriana, para conviver com a outra que cresceu dentro de uma cultura brasileira. Os costumes são diferentes, a língua é diferente, a maneira de enxergar é diferente. Aí você me diz: pastor, graças a Deus que eu casei com um brasileiro ou com uma brasileira. Mas não precisa ser nigeriano e brasileiro, basta ser baiano e mineiro. Basta ser gaúcho e paulista. Basta ser carioca casado com paranaense. Não bastando essa cultura regional, cada um de nós nasceu e cresceu dentro de uma família com uma cultura específica, diferente. Eu cresci dentro de uma família cuja cultura era bem diferente da cultura da família da minha esposa. E aí a gente tem que aprender a conviver com essas diferenças culturais. Não bastando isso, preste atenção, suponhamos que ela foi criada dentro de uma família onde o bisavô era coronel,
o avô major, o pai capitão. Todos os filhos fizeram academia, inclusive ela. Palavra de ordem naquela casa: disciplina. Palavra de ordem naquela casa: disciplina. Hora para levantar, hora para almoçar, hora da merenda, hora de jantar, hora de dormir. Disciplina, tudo em ordem. Ela se casou com ele, que o bisavô era dono de circo. O avô trabalhou como artista de circo. E o pai, motoqueiro e também artista de circo. Palavra de ordem naquela casa: indisciplina. Palavra de ordem é todos vivendo de forma relaxada, não é? Artista fica acordado de noite e dorme de dia. Não se importa muito com essa vida disciplinada, militar. Não. Agora vamos colocar esses dois dentro de uma casa para conviver de forma sadia. Isso é complexo. Por isso que o casamento é uma escola. Escola da humildade. Escola do quebrantamento. Escola da renúncia. Escola do perdão. Os gostos são diferentes. Eu gosto do azul, minha esposa gosta do verde. Eu gosto de carne, minha esposa gosta de peixe. Eu não sinto muito calor, minha esposa é muito calorenta. Esses dias, conversando com um casal, ela me disse: pastor, lá na minha casa tem algo mais grave do que ter calor ou não. Eu não sei porquê, gosto de dormir com o barulho do ventilador. Meu esposo não suporta barulho. Eu preciso ter uma fresta de luz. Meu esposo não suporta claridade no quarto à noite para dormir. E, no entanto, a gente vive maravilhosamente bem, porque a gente aprendeu nessa escola a respeitar as diferenças, a se adequar, certo? Põe um protetor auricular. Põe algo preto em cima dos olhos. Agora, preste atenção. É uma escola. Eu fico vendo a minha esposa, que gosta muito de quebra-cabeça. Parece-me que para mim não faz muito sentido ela ficar até 3 horas da manhã procurando uma peça. Eu nunca gastei meia hora procurando uma peça. Mas eu respeito. Se ela gosta, se faz bem, se relaxa, se distrai, eu respeito. Em compensação, eu gosto de pescar. Ela olha assim, não faz sentido. Eu não lembro o dia que a minha esposa pegou uma isca e colocou no anzol. Eu não lembro o dia que ela tirou um peixe do anzol. Eu não lembro um dia que ela me convidou para pescar. No entanto, ela respeita os meus gostos, porque casamento não significa o sepultamento do ser do outro, da identidade do outro, dos gostos do outro. Por isso que é uma grande escola onde a gente aprende a viver de forma harmoniosa, apesar das diferenças. Agora, há uma outra definição que eu gosto muito. Casamento é uma chamada para servir. Repete comigo. Casamento é uma chamada para servir. Olha o que Jesus diz. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem, Jesus,
Também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Um padrão elevado, servir como Jesus. Repete comigo, um padrão elevado, servir como Jesus. A família é lugar de serviço. O amor faz de mim um presente que serve. Olhem para cá, por favor. Eu gosto da frase: quem não serve para o casamento. Quem não serve para o casamento. Olhe para suas duas mãos, por favor. Paulo compara o corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo. Vamos comparar a família como um corpo. As duas mãos estão no corpo para servirem em benefício do corpo, em favor do corpo. Sim ou não? Sim ou não? Os pés servem para o bem do corpo. Sim ou não? As orelhas e os ouvidos servem para o bem do corpo. Sim ou não? As pernas servem para o bem do corpo, sim ou não? E quando é que as mãos param de servir? Quando elas adoecem. Quando é que o braço para de servir? Quando quebra. Quando é que os pés param de servir? Quando adoecem. Eis a razão porque a Bíblia diz que quando Jesus entra na casa de Pedro, assim que ele cura a sogra de Pedro, ela se levanta e começa a servir, o que significa dizer que servir é uma das evidências de que você foi curado. Servir é uma das evidências de que você foi curada. Preste atenção. Foi difícil para Jesus lavar os pés de Pedro, sim ou não? Olha, lavar os pés de qualquer um sempre é complicado, não é? Foi difícil Jesus lavar os pés de João? Foi difícil Jesus lavar os pés de Filipe, de Tomé? Foi difícil Jesus lavar os pés de André? Não foi tão fácil assim, porque lavar os pés dos que andam pelas estradas empoeiradas é sempre complicado. Mas Jesus lavou. Jesus lavou. Agora, penso que foi difícil quando Jesus se deparou com os pés de Judas. E ele sabia que Judas era Judas. Ele sabia que o coração de Judas era um coração traidor. Pergunto, ele pulou os pés de Judas, sim ou não? Sim ou não? Não, ele não pulou os pés de Judas. Ele lavou os pés de Judas. Sabe por quê? Porque todo serviço só faz sentido se a motivação maior for a graça. E graça quer dizer tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Dar ao outro algo de valor quando o outro não merece. Graça é tratar o outro como a gente não espera ser tratado. Querem ver como a gente se contradiz? Quantos querem aqui que a sua casa seja lugar de cura? Levante a mão. Quantos querem que a sua casa seja lugar de cura? Levante bem alto assim, por favor. Você quer que a sua casa seja lugar de cura? Diga amém. Amém. Você tem certeza? Você tem certeza que você quer que a sua casa seja lugar de cura? Sim ou não? Sim. Você tem certeza? Então você acabou de dizer para Deus: pode mandar lá para casa todos os doentes da minha família. Senhor, pode mandar aquela cunhada mala para minha casa. Pode mandar aquele cunhado complicado para minha casa. Porque um lugar de cura só faz sentido quando os doentes têm acesso. Um lugar de cura só faz sentido quando quem mais precisa tem acesso.
Preste atenção. Se você está dizendo, Deus, faz da minha casa um lugar de cura e faz de mim um agente de cura, você está dizendo, Senhor, usa-me para curar os problemáticos da minha família. A minha esposa está aqui como testemunha. A minha casa sempre esteve aberta para todos da minha família, independente se é o mais são, mais equilibrado ou o que mais me desafia. Sabe por quê? Porque eu quero que a minha casa seja lugar de cura. Quantos querem que sua casa seja lugar de cura? Diga amém. Você está pronto para lavar os pés dos mais difíceis? Começa pela sua sogra. Começa pelo seu sogro. Comece pela sua cunhada. Comece pelo seu cunhado. Você que está me assistindo, por favor, preste atenção nisso. Eu vou repetir uma frase que eu tenho insistido em todo o Brasil. E alguns me perguntam, pastor, por que o senhor insiste tanto em falar que a gente tem que tratar a sogra, o sogro com honra? Por quê? Escute. A felicidade, antes de ser uma colheita, ela precisa ser uma semente. Eu vou repetir, a felicidade, antes de ser uma colheita, ela precisa ser uma semente. Escute isso, você que está aqui, você que está me assistindo na sala da sua casa, você que está me assistindo na televisão, escute isso, é impossível ser feliz sem tratar a família do outro com honra. Não me diga, te amo, se você não serve bem quem é importante para mim ou aqueles que são importantes para mim. Eu não posso dizer para minha mulher, te amo, se não trato a família dela com dignidade. Que amor é esse? A minha esposa não pode dizer para mim, te amo, mas odeio tua mãe. Te amo, mas odeio a tua irmã. Te amo, mas odeio teu irmão. Te amo, mas não suporto a tua família. Que amor é esse? Até porque amar os chineses é fácil. Vamos orar pela China. Aleluia. Amar os africanos é fácil. Estão longe. Vamos orar pela África. Amar os latino-americanos, inclusive os argentinos, é fácil. Estão longe. O desafio é amar quem está perto. O desafio é amar o filho, a filha, que mais nos desafia. O desafio é amar o pai, a mãe, o sogro, a sogra, o cunhado e a cunhada. E esse é o espírito do Evangelho. É lavar os pés de todos, inclusive daquele que já armou o mal contra nós. Você está pronto? Quem está pronto? Levante a mão assim, por favor. Quem está pronto? Levante a mão assim. Quem quer sair daqui pronto hoje, em nome de Jesus? Levante a mão assim, por favor. A sua casa será lugar de cura. A sua família será lugar de cura. O seu casamento será instrumento de cura. Quantos creem nisso e podem dizer amém? Diga, quem não serve? Não serve para o casamento. Quem não serve para ser marido. Quem não serve para ser esposa. Quem não serve para ser pai, mãe. Quem não serve, não serve. Agora preste atenção, eu gosto desta outra definição. Casamento é uma sociedade. Ah, se todos do Brasil entendessem. Casamento é uma sociedade. Repete comigo, casamento é uma sociedade. Portanto, deixará o homem, o seu pai, sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Diga, uma só carne. Um só cofre. Um só talão de cheque. Uma só conta bancária. Um só cartão de crédito.
uma só senha. Tem gente que gritou aí misericórdia. Gente, esse é um dos aspectos do pacto e da aliança. Preste atenção. Quando você fez um pacto conjugal, quando você fez uma aliança conjugal, esse é um dos aspectos. Você estava dizendo para o outro, para o cônjuge, tudo que é seu é meu. E tudo que é meu é seu. Inclusive nem o corpo fica de fora. 1 Coríntios 7,4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Tudo. Sabe, gente? Olhem todos para cá, por favor, e que bom que você veio. Quando eu olho para alguns casais, a impressão que eu tenho é que quem realmente faz parte da sociedade é só o pênis e a vagina. Que tem um encontro semanal para tratar sobre os assuntos da sociedade. Alguns é mensal, outros trimestralmente, não é? Com frequência eu ouço mulheres dizendo, meu marido casou-se comigo, mas insiste em viver uma vida de solteiro. Minha esposa casou-se comigo, mas insiste em querer viver uma vida de solteira. Vamos entender o que é sociedade. Sociedade. Organização dinâmica de indivíduos autoconscientes e que compartilham objetivos comuns e são assim capazes de ação conjugada. Isso é sociedade. Diga comigo assim, ó. Casamento é um grande negócio. Pode dar lucro ou prejuízo. Depende como os dois administram. Quantos estão casados há 5 anos? Levante a mão, por favor. Há 2 anos, levante a mão. Muito bem. Há 10 anos, levante a mão assim. Quem tem de 1 a 20 anos de casado? Levante a mão assim, por favor. Seu casamento está dando lucro ou prejuízo? Lucro ou prejuízo? O seu casamento está dando lucro emocional, lucro espiritual, lucro no aspecto físico. Ei, irmã, você está mais bonita hoje do que há 10 anos atrás. Você está no lucro. Um bom marido rejuvenesce a mulher. Um bom marido é um creme rejuvenescedor para a mulher. Um marido mala adianta o processo do envelhecimento. E o contrário também é verdadeiro. Uma mulher mala faz as rugas chegarem mais cedo. Agora preste atenção, você melhorou ou piorou depois que casou? Seu casamento está dando lucro ou prejuízo? Para que esta sociedade seja bem-sucedida, são necessárias 3 coisas. Diga comigo, lealdade. Trabalho. Transparência. Outra vez, lealdade. Trabalho. Transparência. Lealdade. Esta palavra tem origem no termo legalis, que em latim remete para o conceito de lei. Inicialmente, esta palavra designava alguém em quem era possível confiar e que cumpriria as suas obrigações legais, ou seja, alguém que não falha com os seus compromissos, demonstrando responsabilidade, honestidade, retidão, honra, decência. Por isso que a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,11, da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Lealdade. Trabalho. Amados, o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Uma sociedade, para fazer progresso, os dois têm que trabalhar. E com frequência eu vejo, na maioria das vezes,
a mulher batalhando em favor do sucesso do casamento e o homem na arquibancada assistindo e para ver se vai dar certo ou não. Transparência, a prestação de contas. Suponhamos que eu convide, irmã, o seu esposo para fazer comigo uma sociedade para a gente gerir, administrar um negócio, um restaurante. E de repente, esse restaurante começa a dar certo. Mas no meio do caminho, por alguma razão, eu começo a ser desleal. Eu tiro o dinheiro do caixa sem avisá-lo. Eu compro e vendo sem avisá-lo. Ele fica sabendo, se entristece e diz: já que ele está tirando, eu vou tirar também. Já que ele está fazendo sem me informar, eu vou fazer também. Pergunto, esta sociedade vai longe, sim ou não? Esta sociedade vai continuar dando lucro, sim ou não? Por quê? Qualquer sociedade, se faltar lealdade, transparência, prestação de contas, quebra. Olhe para cá, e eu quero ser enfático aqui. Se no teu casamento não há lealdade, esforço mútuo e transparência, prestação de contas, é uma questão de tempo, ele vai quebrar. É uma questão de tempo, vai falir. É uma questão de tempo, não vai dar certo. Eu ministro muito para jovens. E quando eu ministro para os jovens sobre namoro, noivado, casamento, eu pergunto: ei, quantos de vocês não gostam de responder aquelas perguntinhas chatas da mãe ou do pai ou do irmão mais velho? Aonde você vai? Com quem você vai? Quantos vão? Vocês vão de trem, de metrô, de ônibus ou de avião? Ei, vai comprar isso agora por quê? Quanto você vai pagar? Como vai pagar? Quantos não gostam desse tipo de perguntinhas chatas? A maioria levanta a mão. Isso me perturba, pastor, me incomoda. Aí eu completo: não casem. Morram titios, rodeados de cachorro de estimação, dizendo assim: vem com o papai, vem com o papai, vem com o papai, vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem com o papai. Porque cachorro não pede prestação de contas e transparência e lealdade. Cachorro, se você chegar bêbado, te lambe, sóbrio, te lambe. Se você chegar com dinheiro, te lambe, sem dinheiro, te lambe. Cachorro, se você chegar cheiroso, te lambe, mal cheiroso, te lambe. Cachorro não pede prestação de contas. Alguém disse: se você quer apenas uma companhia, compre um cachorro. Mas se você quer compartilhar a vida, case. Quem já ouviu gente dizer, gente casada, dizer: ninguém tem nada a ver com a minha vida? Levante a mão assim. Esse é o grande problema. Dietrich, preso na época do nazismo, grande pastor, teólogo, ele escreveu um sermão para uma sobrinha que iria se casar. E ele disse o seguinte: o casamento não pertence a vocês dois. O que pertence a vocês é o amor que um sente pelo outro. O casamento tem uma função de responsabilidade social. O casamento tem uma função de responsabilidade social. Depois que eu me casei, eu não posso mais dizer: ninguém tem nada a ver com a minha vida, porque a minha esposa é minha sócia. Por isso a Rose tem liberdade para fazer a pergunta que ela quiser, e eu tenho obrigação de responder sem estresse, porque nós somos sócios. Você não gosta de prestar contas? Por que você casou? Você não gosta de
de responder as perguntas difíceis sobre os seus atos, por que você se casou? Em um casamento sadio, saudável, um presta contas para o outro. Até porque quem não deve, não tem medo de ser transparente. Quantos me entendem? Digam amém. Amém. Diga, casou, tem que prestar contas. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade, gente. Mas vamos correr. Casamento é uma construção. Repete comigo. Casamento é uma construção. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Vou ler de novo. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Diga, não caiu. Mais forte, não caiu. Sabe qual é o grande desafio hoje? Construir um casamento à prova do tempo e das adversidades. Em um tempo onde alguns casamentos não duram 3 dias. Tem casamentos. Outro dia eu fui informado que um casamento acabou na lua de mel. Um outro, o fotógrafo fotografou a cerimônia, foi levar para o casal ver as fotografias, bateu palma, a informação da vizinha. Os dois não estão aí porque já se separaram 15 dias depois. Em um tempo onde os casamentos estão como líquido, não é? Estão se diluindo. O desafio é construir um projeto de vida conjugal à prova do tempo e das adversidades. Gênesis 2:24 diz: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Deixará pai e mãe. Emancipação, um deixar geográfico, emocional, financeiro, e unir-se-á, ou se unirá à sua mulher, aliança, pacto. Quanto tempo você quer que dure o seu casamento? Outro dia, eu li uma reportagem sobre um casal. Eu lembro o nome dele, o senhor Alceu. Esse casal estava voltando ao templo para renovar os votos, o pacto, depois de 70 anos, quando no mesmo lugar eles se casaram. Quantos querem que seu casamento dure pelo menos 70 anos? Levante a mão aí, por favor, bem alto assim, pelo menos 70 anos. Teve gente que levantou a mão assim, não é? Mas tudo bem. Deixa eu ler esse texto para você. Ouçam-me, por favor. Estou terminando. Foi o Eterno que fez o casamento e não você. Seu espírito permeia até os pormenores desta união. O que ele espera do matrimônio? Ora, filhos de Deus. Portanto, guarde o espírito do casamento dentro de você. Não traia sua esposa. Eu odeio o divórcio, diz o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos de anjo diz: odeio o desmembramento violento da uma só carne do casamento. Portanto, cuidem-se, não baixem a guarda, não traiam. Gente, o propósito do casamento é refletir a imagem de Deus, que inclui a ideia de aliança indissolúvel e eterna entre Pai, Filho e o Espírito Santo. Casamento é um relacionamento pactual entre 2 cônjuges e Deus. Quando o casamento foi instituído, não havia lugar para separação. Viver um compromisso de aliança significa lealdade até a morte. Dá para repetir comigo?
Viver um compromisso de aliança significa lealdade até a morte. Repete comigo. Viver um compromisso de aliança significa lealdade até a morte. Termino dizendo a você por que o Deus de pacto odeia o divórcio. Por que o Deus de pacto odeia o divórcio? Porque o divórcio é guerra. Em uma guerra, alguns saem mortos, outros amputados, outros dilacerados. Não existe divórcio indolor. Por que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio é como um tsunami que desinstala, desagrega, traumatiza. Por que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio é a apostasia do amor. É rejeitar alguém que um dia foi intensamente desejado. Por que Deus odeia o divórcio? Porque quando um divórcio acontece, não ganha o homem, não ganha a mulher, não ganha o filho, não ganha o pai, não ganha a mãe, não ganha a família de origem, não ganha a sociedade, não ganha a igreja. Quem ganha é só o diabo. Gente, se dependesse só de Deus, não haveria divórcio. Está provado estatisticamente que 61% dos casais que se separam se arrependem depois. Qualquer casamento pode dar certo se os dois estiverem dispostos a mudar. Qualquer casamento pode dar certo se os dois estiverem dispostos a mudar. E quando você muda, tudo muda ao seu redor. Quantos podem dizer amém? Amém. Uma senhora queria se separar do marido. Com muita raiva, ela foi num advogado muito bom. Chegando lá, ela disse: doutor, eu sei que o senhor é um dos melhores. E eu quero me separar do meu marido, mas eu quero que ele sinta muita dor. Quero matá-lo assim na unha. Ó. Ele disse: eu tenho a receita. Você vai fazer o seguinte: você vai voltar para casa e você vai blefar, fazer de conta que está apaixonado por ele. Então você vai, pelo menos 2 vezes na semana, servir café para ele. Você vai chamá-lo para almoçar. No meio do caminho, você também toma um chá com a mãe dele. 2 vezes por semana, você oferece para ele uma relação sexual com plenitude orgástica. Ele vai se apaixonar por você. Olha, eu acho que em 3 meses ele se apaixona por você. Quando ele estiver assim, gamadão, apaixonado, aí você traz ele aqui. E na minha frente, você vai dizer para ele assim: te enganei, seu trouxa. Eu te odeio e quero me separar de você. Ela disse ok. Voltou, serve café para o homem, o convida para almoçar, blefa tendo relação sexual com ele, fazendo de conta que tinha um orgasmo. 1 semana, 2 semanas, chamou a sogra para almoçar e fez o almoço para a sogra. E o cara foi se apaixonando por ela, Porém, com 45 dias, ela voltou no advogado: doutor, eu não quero mais me separar. Como? Você estava fazendo tudo direitinho, ia dar muito certo. Não, doutor, eu desisti, mas por que você desistiu? Porque nessa de tratar bem meu marido, eu me apaixonei por ele e descobri que eu tenho o melhor marido do planeta. Eu tenho o melhor marido do mundo. O velho advogado sorriu e disse: minha filha, a estratégia que eu usei foi apenas para salvar o teu casamento. Eu quis mostrar para você que quando você muda, tudo muda ao seu redor.
Quando você muda, seu cônjuge muda. Quando você muda, sua mãe muda. Quando você muda, teu pai muda. Quando você muda, até a tua sogra muda. Quando você muda, o teu sogro muda. Seja você o início do processo da mudança que você quer ver no seu casamento. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.